Então, bom dia, pessoal. Que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus possam ser por nós percebidas, pois elas são incessantes. Hoje a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre psicologia transpessoal, mas eu vou voltar no tempo, lá na década de 80 do século XIX. Lá atrás, um grande pensador da doutrina espírita, que era contemporâneo de Kardec, conheceu Kardec de maneira pessoal, assim como Leon Denis, chamado Gabriel Delany. Gabriel Delany se destaca em diversas obras a respeito da doutrina espírita, e numa delas ele tem uma fala de certo modo profética, quando aponta que, do mesmo modo que a física precisa se aliar à astronomia por conta dos avanços da cosmologia e com isso seguir adiante na história, desenvolvendo-se para formar a astrofísica, da mesma forma, Gabriel Delany afirma que a psicologia, que na época estava nascendo, lembrando que a gente está falando aqui da década de 80 do século XIX, ou seja, o primeiro laboratório de psicologia foi fundado por Wundt, na cidade alemã de Leipzig, no ano de 1879. Eu estou falando da década de 80, logo depois disso aí. Gabriel Delany afirma que a psicologia precisa se aliar à doutrina espírita para conseguir compreender e vislumbrar as causas do comportamento humano e, com isso, avançar adiante. Perceba essa fala profética dele na década de 80 do século XIX, e a gente vai perceber alguns autores já nessa época se interessando pelo tema da espiritualidade, da religiosidade. Eu destaco aqui a figura de William James, que é um autor bastante instigante, bastante interessante, com um olhar antropológico, um olhar sociológico e um olhar interessantíssimo a respeito da espiritualidade e da religiosidade em uma época que esse tipo de tema era evitado. Todo o esforço da psicologia nessa época era um esforço de se descolar da filosofia, se divorciar da filosofia, para casar-se com a fisiologia. A psicologia nessa época tem uma característica muito próxima da fisiologia. A gente vai ver o quê? Que os psicólogos... Não existia psicologia como faculdade, então quem se dizia psicólogo, que não era filósofo, era médico. Ou seja, a fisiologia está ali colada. Então o que é que acontece? A gente vai e chega em uma perspectiva curiosa com relação à ciência, à cientificidade da psicologia, que vai haver no final do século XIX e no início do XX. Temos duas grandes abordagens psicológicas, se a gente pode falar dessa maneira. Uma grande abordagem, que era a abordagem psicanalítica, que estava nascendo no final, como eu falei na publicação, na semana passada a gente teve a oportunidade de falar sobre isso, a publicação da obra primal de Freud foi em 1899, apesar dele pedir para que ficasse lá registrado em 1900, mas foi em 1899, então a psicanálise é considerada a primeira grande força da psicologia. E, em paralelo a isso, as abordagens fisiologistas, mais fortemente voltadas à questão da cientificidade, vão redundar na publicação de textos interessantíssimos, em especial os textos publicados por Watson, um grande expoente da psicologia, na medida em que ele
descola completamente da filosofia para falar que a psicologia não estuda a alma humana, e sim o comportamento. Watson dizia que o objeto de estudo da psicologia é o comportamento e não a alma. E com isso ele vai tentar estudar um objeto verificável, observável, uma circunstância replicável. Ele vai tentar, inspirado nos estudos de Pavlov, lá na Rússia, compreender o condicionamento humano. E com isso ele vai inspirar mais adiante estudos interessantíssimos dentro dessa mesma área, que a gente passa a chamar aqui de comportamentalismo. Saindo também do olhar hispânico, a gente chama de condutismo. Algumas pessoas chamam de condutismo, que conduta e comportamento são similares. E usando um olhar mais anglicizado, a gente vê muito na faculdade ser chamado de behaviorismo. Porque behavior em inglês é comportamento. Então, o behaviorismo, comportamentalismo ou condutismo, que se expressa inicialmente por Watson, de maneira muito clara, no seu manifesto com relação à cientificidade da psicologia. Só que isso vai se destacar ao longo do século XX com a figura de Burrus Frederic Skinner. A maior contribuição do comportamentalismo, sem dúvida alguma, é de Skinner. Skinner tem realmente uma obra brilhante, interessantíssima. E as contribuições que ele faz são incríveis. Tudo isso estudando o comportamento animal, fazendo psicologia comparada, e com isso utilizando nos seres humanos essas assertivas, e com isso também pesquisando nos seres humanos o comportamento. Brilhante, sem dúvida alguma. Ele tem uma contribuição ímpar para o desenvolvimento da psicologia. Ele fazia estudo de condicionamento operante com ratos e com pombos. E eu digo para vocês, das experiências que eu fiz na faculdade, as experiências com animais que a gente teve que fazer lá com ratos, foram muito marcantes. Foram tão marcantes que eu me tornei monitor da disciplina, e era eu quem cuidava dos ratos do laboratório lá de psicologia da Universidade Federal da Bahia. Então, é Danilo lá mexendo com o ratinho, e Danilo, que detestava a psicanálise nessa época, depois é que eu fui despertar, eu batizei o meu rato de Freud. Eu condicionava Freud. Aí o que é que acontece? Vendo um outro monitor junto comigo, conversando no laboratório, minha professora Ana Lúcia, professora ímpar, foi uma grande influência na minha vida. Ela viu que eu estava numa atitude hostil, falando mal da psicanálise. Aí ela parou e disse: Danilo, vem cá conversar comigo. Aí ela me chamou em ser reservado, eu fui falar com ela. Aí ela falou: o que você conhece de profundo sobre psicanálise? Aí eu: não, professora, mas a psicanálise não tem cientificidade, não dá para provar que existe, não sei o que, não sei o que. E ela perguntou: você não ouviu minha pergunta, não? Eu perguntei: o que é que você conhece de profundo a respeito de psicanálise? Ah, professora, a gente tem alguma disciplina. Você já leu Freud, Danilo? Ah, professora, eu já li coisas sobre Freud, mas nunca li Freud. Então, para falar mal, primeiro conheça. E ela é comportamentalista, radical. Que os comportamentalistas skinnerianos se dizem radicais no sentido de que vai às raízes. A palavra radical significa isso. E aí, eu tomei aquilo, fui ler. Aí eu: professora, já que a senhora me deu essa puxada de orelha, a senhora tem algum texto que poderia me sugerir para poder ler sobre Freud? Aí ela me sugeriu que eu fosse ler A Psicopatologia da Vida Cotidiana. Um texto maravilhoso. Aí eu percebi como Freud escreve bem. E aí eu fui ler o caso da Naó, o caso Schroeder, fui ler o Homem dos Ratos, o Menino dos Lobos, vários casos interessantíssimos, e eu calei no coração. Mas eu estava vivendo, na verdade, o grande conflito que havia dentro da psicologia no começo do século XX.
que era esse. Uma grande percepção com relação à psicanálise, e da psicanálise, as psicanálises, como a gente teve a oportunidade de falar na aula de psicanálise, na verdade a gente não tem uma psicanálise, mas várias, porque a gente tem Freud, Melanie Klein, Bion, Winnicott, a gente tem Ferenczi, Lacan, vários autores, e cada um traz uma contribuição diferente, por isso a gente fala em psicanálises. E das psicanálises também existem os que são contraditórios da psicanálise, mas que vieram dela. E por isso a gente vai dizer que eles são dissidentes da psicanálise. Então a gente chama esses, os descendentes e os dissidentes da psicanálise, como sendo psicodinâmicos. É a psicodinâmica. Psicodinâmica é aquela abordagem que acredita que existe realmente um inconsciente. Então existia a abordagem psicodinâmica versus a abordagem comportamental. Então eram essas as duas grandes abordagens. Quando a gente chega na década de 30, vamos ter uma grande guinada na psicologia, porque começam a surgir diversos questionamentos a essas duas grandes abordagens. Começam a surgir ali, o que vai culminar na década de 40, com várias abordagens surgindo, várias abordagens novas. Eu destaco aqui algumas figuras que se demonstram como sendo proeminentes dessas áreas, que iniciaram nessas áreas, mas romperam com elas e acabaram criando uma nova área. Tem uma figura chamada Karen Horney, tem Erich Fromm. São dois grandes autores que eram psicanalistas, mas questionam o determinismo de Freud. Porque aí é que está a grande questão. As duas abordagens são deterministas. As duas visões de ser humano são deterministas. Porque, por exemplo, no comportamentalismo, o ser humano é visto como uma tábula rasa, uma folha de papel em branco. Chega ao ponto de Watson dizer: me dê 5 crianças que eu farei delas o que eu quiser. Juízes, delegados, médicos, eu faço. Ou seja, ele acreditava piamente de que podia governar o comportamento das pessoas e alterá-lo. E com isso ele traz um olhar determinista, no cientificismo materialista, de que as coisas são determinadas pelo meio. A ênfase do comportamentalismo é o meio ambiente. O ambiente governa o comportamento. A ênfase da psicanálise é o inconsciente, são motivações inconscientes, coisas que a gente não toma consciência, mas que controlam o nosso comportamento, influenciam nossas escolhas. Então, com isso, todas as duas abordagens são deterministas e são vistas por muitos autores como duas abordagens pessimistas. Se é determinista, então não tem muito o que fazer, não tem muita escolha, e por isso é pessimista. E aí surgem autores que passam a questionar, como eu falei agora há pouco, Karen Horney, Erich Fromm, dentro da própria psicanálise, e eles rompem. Outra figura ímpar, Frederick Perls, também conhecido como Fritz Perls, que era psicanalista, foi morar, por ser judeu, fugindo do regime nazista, foi morar na África do Sul, volta, aí apresenta seu trabalho para Freud, mas Freud dá de ombros, não dá importância, não dá relevância. Então ele rompe com a psicanálise e vai criar uma nova abordagem. E com isso ele cria o primeiro grande texto dele é sobre justamente fome, ego e agressão. E aí ele rompe e cria uma outra abordagem que se dá o nome de Gestalt terapia. Gestalt é alemão, tá, gente? Gestalt é com G, escreve, não tem U, mas em alemão, G com E é som G, Gestalt, tá? Não é Gestalt, não. Gestalt é o quê? Na verdade, a palavra Gestalt é uma palavra alemã que não tem tradução para a língua portuguesa. A gente geralmente traduz como forma, configuração, mas não tem uma tradução exata. É uma tradução inexata falar que é forma, configuração. Mas por exemplo, um exemplo do que é uma Gestalt para vocês entenderem. O fenômeno Phi, a letra grega Phi, é
a forma de descrever um fenômeno que acontece em termos de percepção. Se vocês desligam a luz aqui do ambiente, colocarem um faixa de luz horizontal, uma lanterninha apontando para lá, outra lanterninha a 45 graus, aqui assim, ó, um assim, retinho, paralelo ao chão, e outro 45 graus. Aí você pisca. Quando um acende, outro apaga. Bota para piscar. Você vai ver duas faixas de luz. Tá tudo apagado aqui, você tá vendo a luz. Só que se você chegar a uma velocidade alta de intermitência entre as luzes, você não consegue mais ver dois raios de luz. Você vê um raio de luz subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Isso é uma Gestalt. Isso é uma Gestalt. É uma configuração feita por seu cérebro para perceber um fenômeno que ele não dá conta de perceber de outra forma. Ou seja, isso não tem absolutamente nenhuma contribuição da sua volição, da sua vontade. Você não tem controle. Eu não quero ver um faixa de luz subindo e descendo, eu quero ver dois faixas. Não dá. Não dá. Você vê necessariamente um facho subindo e descendo e não tem um facho de luz subindo e descendo, mas seu cérebro configura dessa forma e você percebe assim. E aí, na psicologia da Gestalt, que é paralelo ao surgimento aí da psicologia comportamental, a gente vai ver o quê? Existe um esforço grande de compreensão com relação à percepção. É um estudo sobre percepção. Aí tem estudo sobre pregnância. Você não vê aqui, por exemplo, senão um triângulo. Não é um triângulo, porque não está fechado aqui. Mas você percebe como tal. Porque o cérebro configura e você percebe como tal. Ok? Então a questão é essa, Gestalt, essa formação que a mente faz. E aí, Peirce pega elementos da psicanálise, pega elementos do Zen budismo, isso também é importante colocar, da psicologia fenomenológica existencial, que ele era também existencialista. Ele acreditava na liberdade humana, e junta tudo e cria uma nova abordagem que é a Gestalt terapia. Não é gestalterapia, é Gestalt terapia. Fala o Tzinho, tá? Então, essa é uma abordagem oriunda da psicanálise, mas rompeu com a psicanálise. Está dentro de um âmbito chamado humanista. Surge aqui a abordagem humanista. Eu falei de Peirce, mas a gente tem inúmeros outros exemplos. Ó, a terceira onda, a terceira força da psicologia, como disse Maslow, é o humanismo, a psicologia humanista. Ó. Falei do exemplo de Peirce, vou falar agora do exemplo de Viktor Frankl. Também era judeu, morava em Viena. Ele é responsável pela terceira abordagem terapêutica de Viena, é chamada a terceira escola de Viena. Que Viena tem 4 escolas de psicoterapia. Primeiro, a psicanálise. Segundo, a psicologia de Adler, que a gente teve a oportunidade de falar há 3 semanas, que foi o primeiro a romper com Freud, que é Adler. Terceira, a psicologia de Viktor Frankl, que é chamada logoterapia. E a quarta, a psicologia de Moreno. Moreno, que coisa linda, Moreno. Moreno é o nome dele mesmo. Jacó, Iacó na verdade. Iacó Levi Moreno, que é o pai do psicodrama. São todas abordagens nascidas na cidade de Viena, na Áustria. Antigamente, no Império Austro-Húngaro. Ok? Então, o que é que acontece? Eles dois também vieram desse olhar cá em cima, rompem com o que está posto e criam uma nova tradição. Lembra que eu falei na semana passada? Uma tradição que é traída, cria-se uma nova tradição e dentro dela ela é traída e lá vai, a gente continua amadurecendo e evoluindo. Mas voltando para cá, Frankl vai criar a terapia do sentido. Ele vem de uma formação psicanalítica, ainda adolescentezinho, já tem textos psicanalíticos publicados. Vai estudar medicina, aí vai estudar psiquiatria,
rompe com Freud, com a psicanálise, e cria a logoterapia, que é a terapia do sentido, a busca por um sentido existencial, um sentido de vida. Tem contribuições ímpares. Ele cria 5 técnicas psicoterápicas que hoje são muito fortemente utilizadas, muito especialmente pela TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. As 5 abordagens dele, as cinco grandes técnicas dele: o diálogo socrático, reflexão, intervenção paradoxal, fast forwarding, e a quinta não estou me lembrando agora como é que é o nome, reflexão, intervenção paradoxal, fast forwarding, diálogo socrático, e eu não estou lembrando agora qual é a quinta, não. Mas são 5 grandes técnicas que ele utiliza dentro da abordagem, que hoje são utilizadas, foram absorvidas pela terapia cognitiva comportamental. Então, aí daqui a gente percebe que surge, né, uma ruptura com o que está posto, e essas 2 abordagens cabem aqui dentro. Percebam que a Gestalt terapia é psicologia humanista, considerada como tal, fenomenológica existencial, ou seja, influenciada pela filosofia fenomenológica de Husserl, de Heidegger, e também pelo existencialismo de Heidegger, de Sartre, de Gabriel Marcel, de tantos outros que até hoje ainda reverberam aí para que a gente consiga amadurecer com relação ao olhar que a gente tem com relação ao ser humano. Então, com isso, diga, Mônica. Ai, estou lenta, mas tudo bem. Diante disso tudo aí, você diz que é exatamente por isso que é tão difícil qualquer coisa da mente, que é muito complicado. Você levar 50 anos e evolui pouco e vai se arrastando. Porque no final das contas aí, ninguém sabe nada, né? Olha só, o que é interessante a gente lembrar. No livro O Consolador, Emmanuel tem um capítulo inteiro sobre psicologia. É um livro de perguntas e respostas. E aí tem a oportunidade lá desse livro, uma das perguntas ser por que existem tantas abordagens psicológicas diferentes dentro da psicologia. E aí a resposta de Emmanuel, ele diz o quê? Que na verdade o ser humano ainda é orgulhoso. E por ser orgulhoso, muito frequentemente ele não aceita uma visão diferente da sua própria. E com isso, ainda temos necessidade de toda essa gama, toda essa vasta possibilidade de leitura, quando na verdade a gente poderia perceber que a nossa visão está dentro de alguma dessas que já tinha sido feita antes, né? Então a gente vê que realmente a gente tem muito orgulho ainda, infelizmente. Mas então, isso aqui eu só trouxe algumas, porque tem muitas abordagens humanistas, tá? Aí eu destaco uma especialmente, vou apagar aqui para falar de 2, na verdade, 2 aqui que são ímpares, para que a gente... Elas são excludentes, né? Não necessariamente. Não, elas entre si não são excludentes, interessante é isso, por isso que formam um corpo teórico único. Diga, Leda. Se no meu consultório eu uso o Victor Frankl é logoterapia, não é TCC. Você falou TCC, não é TCC. Victor Frankl é logoterapia. As técnicas dele são usadas na TCC, mas TCC é Aaron Beck. TCC é oriunda de 2 grandes caras, né? Piaget, Vygotsky. Sabe Deus como é que escreve isso? Tanto Y, Vygotsky. Assim, Vygotsky. É interessante porque esses autores todos aí, a gente vê que dentro da psicologia, os primeiros psicólogos mesmo, dentro da teoria psicológica, são Maslow, que a gente vai falar agora, Rogers, são realmente psicólogos. Por quê? Essa galera toda aqui, ninguém era psicólogo. Freud era médico, Jung era médico psiquiatra, Adler era médico, Ferenc era médico, vamos ver a lista aí de gente. Vygotsky era professor de direito, advogado. Piaget era biólogo, especialista em moluscos, chamado malacólogo, né?
Skinner era professor de literatura. Rogers era professor de história. Depois é que ele vai fazer a formação dele em psicologia. Então tem vários grandes autores que se destacam, mas na verdade são de fora da psicologia e contribuem. Aí só depois desse rapazinho aqui que os psicólogos realmente começam a fazer psicologia, né? Formado em psicologia. Mas vamos falar dele. Ele nasce em 1908 e fica encarnado até o ano de 1970, de uma família judia russa. Por isso até que o nome dele na verdade é Maslow. A gente fala Maslow, anglicizando o nome, porque ele acaba ficando, e o nome dele é conhecido como tal, né? Abraham Maslow, ou Abraham, melhor falando, o termo correto é Abraham Maslow, mas ele é conhecido como Abe Maslow, que é o apelido de Abraão, né? É o mesmo apelido de Abigail, Abe. E aí o que é que acontece? Maslow estuda psicologia. Primeiro ele vai estudar ali na cidade dele mesmo, lá no Brooklyn, em Nova York. E aí ele percebe que ali ele não ia ter muita coisa boa não, porque ele foi aluno de ninguém menos do que de Titchener. Não é assim que escreve, peraí. Titchener foi aluno de Wundt, o criador da psicologia experimental. Titchener foi para a Alemanha estudar em Leipzig com Wundt, volta e dá aula. Só que a aula dele é fisiologista demais. É percepção fisiológica. Ele interpretava quanto tempo demora para a pessoa sentir dor, como é perceber a luz. Essas coisas assim ele achava muito vago, sem muito significado. Aí ele se muda e vai estudar numa cidade chamada Madison, no estado de Wisconsin, na Universidade de Wisconsin. E lá em Madison ele vai ser aluno de Harry Harlow. Ô Danilo, como é que você lembra o nome? Eu ensinava a história da psicologia, gente. Eu sei os nomes todos, tá? Por isso que eu lembro os nomes todos. Então, Harry Harlow se destaca pelo estudo dele com relação a necessidades humanas. Harlow é aquele que faz um experimento famoso. Coloca uma boneca de... como é que chama? Boneca de... ursinho de pelúcia. Uma boneca de pelúcia com um suportezinho para o bebê macaquinho órfão se agarrar, e do lado coloca uma boneca de arame retorcido com uma mamadeira, ou seja, o alimento está na boneca de arame, mas o afago está na boneca de pelúcia. Aí o macaquinho é colocado na jaula e o macaquinho vai para a mamãe de pelúcia e fica ali. Quando ele sente fome, ele vai lá, bebe e volta. Por quê? Porque mais importante o afago do que a disponibilidade do alimento. Aí essas necessidades começam a ser estudadas por Maslow. Daí vem a famosa teoria de Maslow, a hierarquia das necessidades humanas, a famosa pirâmide. Por isso que eu sempre digo, Maslow é o psicólogo mais famoso do mundo. Ah, mas Freud não era psicólogo. Ah, Jung não era psicólogo. Maslow é psicólogo e é estudado ainda hoje nas ciências humanas em geral. É estudado em disciplinas de pedagogia, em disciplinas de administração de empresas, marketing, sociologia, antropologia, e lá vai a lista de saberes aí que ele é estudado ainda hoje. Por mais que exista controvérsia, por mais que exista discordância com relação às percepções dele, mas ainda assim é interessante. O que é que ele percebeu? Com esse estudo ele desenvolveu, ele rompe com o Harlow, mas ele desenvolve... Deixa eu apagar. Eles se rompem tanto um com o outro. É normal, né? A gente não faz isso o tempo todo também? E por que não podia ficar amigo? Não, amigo, ele continua amigo. Tá aí um cara que é bem amigo de todo mundo. Pode ficar tranquilo com relação a Maslow. Maslow não briga com ninguém. Pelo contrário, ele tenta um olhar agregador. Ele é que inspira o que hoje é trazido na psicologia como psicologia perene, que é o quê? Em vez de a gente se perguntar o que é que nos diferencia dentro do nosso olhar psicológico,
nossa visão de homem, nossa visão de mundo, de futuro. Por que a gente não se pergunta o que a gente pensa igual? O que nos une em vez de o que nos separa? Então ele que inspira esse olhar que hoje a gente tem, que é o que a gente vai falar lá adiante, daqui a pouquinho. Então Maslow vai trazer a seguinte percepção. Primeiro ele percebe o quê? Que existe uma hierarquia nas necessidades. As necessidades não são todas elencadas, largadas ali de qualquer jeito, bagunçadas. Não, existe uma hierarquia. Tem algumas necessidades que são mais prementes do que outras. Já tive a oportunidade de falar aqui do exemplo da pessoa que está com fome e com sede. Aí alguém vem dar um prato de comida. Marcão, diga aí pra mim qual é a comida predileta que você mais gosta de comer. Pizza. Tá lá um pratão de pizza, uma pizza deliciosa, aquela pizza recheada, linda, e um copo d'água. Você tá com fome e com sede. O que é que você pega primeiro? 95, às vezes 98% da população respondem água. Por quê? Porque a sede é uma necessidade mais importante que a fome. Primeiro você mata a sede para depois matar a fome. Só que aí na hora que você está pegando seu copo d'água, Marcão, chega alguém por trás de você e ó, tapa sua boca e seu nariz. Você vai ou não vai se debater? Por quê? Porque a necessidade de oxigênio é mais premente do que a necessidade de água. Ou seja, existe uma hierarquia nas necessidades. Ele tentou elencar essa hierarquia e daí surgiu a sua pirâmide das necessidades, que tem duas versões. Tem duas versões. Na primeira versão, que ainda é a mais citada, eu não sei porquê, porque se ele atualizou isso, a gente deveria atualizar também, né? Mas a gente vê qual é a versão que a gente conhece, a de 5 degraus, né? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro aqui embaixo são as necessidades fisiológicas. Comer, dormir, descansar, fazer atividade física, reproduzir. Tem um monte de necessidade fisiológica, certo? Pois bem, minimamente satisfeitas, a gente pode passar para o degrau superior, que são as necessidades de segurança. Precisamos de algum grau de segurança para saber que estamos naquele momento ali, pelo menos com alguma previdência do que vai acontecer, do que não vai acontecer. Então é bom juntar um dinheiro, ou então ter uma garantia, um direito por lei, ou ter uma reservinha ali, ou ter um plano de previdência privada, alguma coisa para me dar alguma segurança. Pois bem, então, resolvidas essas seguranças, eu passo para a de cima, que é necessidade de amor e pertencimento, também chamada por algumas pessoas de necessidades sociais. Mesma coisa. Necessidade de fazer parte, necessidade de vir no centro, não para poder beber da fonte da doutrina espírita que me traz uma consolação, não, para poder fazer parte do grupo, para poder ter amigos, para poder me sentir querido. Isso também é importante. Pois bem, satisfiz minimamente essa necessidade, vou para cima, que são as necessidades de estima. Precisamos ser estimados, ser reconhecidos, saber que somos queridos, saber. E é bom lembrar, existe aqui dentro da necessidade de estima 2 degraus. O de baixo é a estima do outro, o de cima, estima de você mesmo, a sua autoestima. Por que está em cima a autoestima? Porque é mais difícil de perder a autoestima uma vez que você conseguiu conquistá-la. É muito mais difícil de perder. Então você se mantém com aquela estima. Então isso daí é importante a gente deixar claro, né? Mais importante do que a estima do outro é a autoestima. Uma vez conquistada, é mais difícil de perder. Conseguiu satisfazer minimamente essa, aí você chega lá em cima, que é a necessidade de autorrealização. Aquilo que a gente falou na aula passada, que é você ser o mais completo, você que só você pode ser. Dizem que, daí dessa visão, que Maslow cria o termo transpessoal, que Maslow é o criador desse termo, entre aspas, tá, gente? Entre aspas, por quê? Porque ele fala disso aqui no ano de 1969.
1967 e publica no livro em 1968. Ele fala o termo transpessoal. Mas Jung, no ano de 1916, utiliza o termo Iberperson, que é traduzido como sobrepessoal, transpessoal. O termo, na verdade, Iberpersonlich, ou seja, transpessoal, ele fala no ano de 1917. São termos, na verdade, de Jung. Mas muita gente não está pronta para essa história, para essa conversa. Então eu vou deixar que é Maslow que criou. Calma lá, não é exatamente isso, mas tudo bem, mas vamos lá. Essa é a primeira versão, pouco antes de morrer, no ano 1968, no livro Introdução à Psicologia do Ser. Maslow vai usar uma outra versão da pirâmide. Olha qual é a versão mais atual da pirâmide de Maslow. As que você já conhecia, as 4 de baixo, ó. Fisiológicas, segurança, amor e pertencimento, estima. Essas aí continuam. Mas aí ele percebeu que existem 2 outras aqui em cima que não estavam, que são as necessidades cognitivas. Nós precisamos saber. É uma necessidade de saber. Melhorar nossa mente também é uma necessidade. Melhorar a memória, a capacidade de tomar decisões, o raciocínio, as abstrações. Tudo isso é importante. Tudo isso faz parte também. Então é a necessidade cognitiva, necessidade de conhecimento. Tá? Satisfez essas, a gente chega aqui em cima, que são as necessidades estéticas. A palavra estética, gente, aí vem do grego estesia, que é sensação, é o sensório. Estético não é só você ser bonito, não. Isso também é bom, isso também é importante. Mas não é só isso. Necessidade estética, na verdade, é uma necessidade artística. O gosto pela arte fica quintessenciado. A gente amadurece e vai ter outros vislumbres com relação às nossas necessidades artísticas. Já não é todo tipo de música que eu gosto, já sou mais seletivo. Aquilo que eu achava que era esquisito, agora eu presto atenção de, pô, realmente essa música é maravilhosa. E aí o que era só som passa a virar uma obra de arte. Aquela obra abstrata que eu passava no museu e olhava assim, fazendo cara feia, eu passo a perceber algo de bonito porque me toca. Então com isso eu amadureço, ou seja, necessidade estética implica em uma necessidade de viver o artístico, de buscar o belo, e eu não estou falando do cantor. Tá? Então, esse belo aí é o belo socrático. Sócrates falava do belo e do bom. Então que a gente busque o belo nesse sentido aí, sem ser Graciane, né? Então, com isso, a gente chega na necessidade em cima, que são as necessidades de autorrealização que a gente já tinha visto antes. Mas ele identificou lá em cima mais uma. E ele diz que 0,5% da população chega no último degrau lá em cima, que são as necessidades de autotranscendência. Não é só você ser o mais completo você que você pode ser. É mais do que isso. Você precisa transcender a si mesmo para que algo maior do que você se realize através de você. Lembra daquela fala de Paulo de Tarso? Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. É isso aí. Aquela fala de Jesus: eu e o Pai somos um. É isso aí. É quando você transcende a si, ou seja, a autotranscendência, você rompe consigo e chega no nível de consciência acima. Então, já não tem mais a personalidade, é a individualidade, é o self, a centelha divina, né? É a chispa de Deus em nós. É como é que eu digo? A chama, a chama inicial, como é a centelha que tocou ali
Pois é isso que passa a viver através de mim. E daí vem o termo transpessoal. Através do pessoal, para alguns, como James Fadiman mesmo fala aqui, transpessoal é através do pessoal, algo se transforma, algo se realiza, algo vira concreto através do pessoal. E transpessoal no sentido de que transcende a pessoa, que vai além da pessoa. O termo era espiritual, mas Maslow não ia usar o termo espiritual no contexto acadêmico, e não pegava muito bem. Então ele usou o termo transpessoal, inspirado na leitura que ele tem de Jung. Porque o próprio Maslow admite a influência de Jung na obra dele. Então, isso isso em 68, quando ele vai falar disso. E aí ele funda, junto com Anthony Suttish, outros grandes autores, sabe, colocando aqui Suttish, mas quem faz parte também, Frankl faz parte também, Fadiman faz parte também, Rogers também faz parte. Isso é interessantíssimo. Rogers, eu nem imaginava, quando eu vou estudar sobre isso é que eu vou ver lá, Rogers também faz parte da fundação da psicologia transpessoal. E aí eles rompem, por quê? Porque para Maslow, a psicologia, a terceira força, lembra? Primeira força, psicanálise, segunda força, comportamentalismo, terceira força, psicologia humanista. Para Maslow, a psicologia humanista é uma força intermediária para o que estava por vir, que é o transpessoal. E aí, um outro pai da psicologia transpessoal se destaca aqui. Vou colocar aqui. Só um instantinho. Um outro pai da psicologia transpessoal se destaca muito. É um cara chamado Stanislav Grof. Grof traz uma contribuição ímpar. Ele é brilhante. Quem chamou o professor? Diga. Em relação a esse estado de consciência transpessoal, como é que ficaria o ego nesse estado? Segura sua pergunta que a gente vai falar desses estados quando for falar de Ouspensky. Só um instantinho. Então, Rogers também faz parte da fundação. Rogers também traz uma contribuição ímpar. Ele cria a grande psicologia humanista de uma forma tão brilhante que ele até hoje é referendado. Porque vários grandes autores se impactam com a contribuição dele. Ele vai falar sobre 3 coisas importantíssimas dentro da psicologia, que são a empatia na prática clínica, a aceitação positiva incondicional, como sendo crucial na abordagem, qualquer que seja a sua abordagem, você precisa ter isso, e também, não menos importante, a questão da congruência. É você ser você mesmo. E a gente fica tentando ser o outro. Lembra que eu falo, né? A gente vive querendo comprar o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para agradar quem não se importa. Não é verdade? Então ele diz que a congruência é você ser você mesmo. Questão de número 828, falei disso semana passada. Letra A, né? Do Livro dos Espíritos. O ser humano, infelizmente, ainda fica tentando ser o que não é, parecer o que não é. E com isso, obviamente, está sendo hipócrita. Então, por isso, a gente precisa ter congruência. Então, Rogers traz um impacto incrível na psicologia. Os estudos dele, o livro dele, Tornar-se Pessoa, mexeu com minha vida. Não foi só com minha prática profissional. Foi com minha vida pessoal. Eu recomendo mesmo esse livro. Tornar-se Pessoa, interessantíssimo. Tornar-se Pessoa. Muito bom livro de Carl Rogers. Ele tem uma contribuição ímpar. Ele vai falar da chamada, ele rompe com a visão do que o consulente não vai ser mais chamado de paciente, porque para ele, paciente emite uma ideia de passividade, de a pessoa que fica ali paciente, tendo que ser paciente, aguardando que o profissional faça alguma coisa, quando na verdade é ele que é o ator da situação, o protagonista, é ele que é o ativo, então não é. Aí ele usa o termo cliente, daí vem a terapia centrada no cliente.
ou na pessoa, como também é chamado. Apesar de que hoje em dia também criticam o nome cliente, porque leva um olhar de clientelismo. Aí tem gente que chama de demandatário, consulente, utente. É tudo a mesma coisa, é o paciente, que, como era chamado antigamente. Rogers, estou falando de Rogers aqui. Ô Danilo, o neuro utiliza de alguma coisa dessa ou ele é só a parte orgânica mesmo? O neurologista é o orgânico, não tem essa influência não. Falou neurologista, eu me lembrei de um neurologista que impactou na Gestalt terapia, o pai da teoria organísmica, que é Kurt Goldstein. Eu gosto muito do que esse cara escreve. Ele influencia toda essa galera aqui também. Goldstein influencia, porque ele é o pai da teoria organísmica. Ele que vai olhar organísmica, ele vai olhar de uma maneira holística o corpo humano. Ele tem um olhar holístico. E aí com isso ele vai influenciar na neurologia hoje, por exemplo, na visão de que nós temos a chamada neuroplasticidade, muito inspirada aí na teoria organísmica de Kurt Goldstein. Mas assim, voltando, vamos lá para poder a gente não comer mosca. Vamos voltar. Pois bem, Rogers, contribuição ímpar, contribuição inclusive na fundação, já no finzinho da vida, na fundação da Associação de Psicologia Humanista e do Jornal de Psicologia Humanista, mas também na fundação da Associação de Psicologia Transpessoal. E Santos, que é mal citado, pouco se fala de Santos, eu não entendo porquê, mas Anthony Santos tem uma importância capital, porque ele ajudou a Maslow a fundar a Associação de Psicologia Transpessoal e Humanista também. E ele também foi editor-chefe do Jornal de Psicologia Transpessoal durante muito tempo, mas pouco se fala sobre ele. Então, a gente vai ver que esse cara aqui em cima fez uma diferença gigantesca. Os estudos desse, por exemplo, vão influenciar Neferton na criação da terapia de vivências passadas. Por quê? Porque Groff estudava a alteração da consciência, os chamados estados alterados da consciência, que hoje é base de estudo da psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal estuda base, aí bem fortemente, os estados alterados de consciência, as experiências anômalas. São fatos que geralmente a psicologia evita, cientificista, materialista, mas os transpessoais se debruçam para poder estudar. O que é isso aqui? Estados alterados de consciência. Existem os estados normais de consciência, que a gente está aqui, por exemplo, né? Está em vigília, consciência de vigília. Eu espero que não tenha ninguém dormindo. Quando alguém dorme, aí já não é mais vigília, está em estado de sono. Existem alguns níveis de sono, a gente vai falar deles já já, né? Porque eles remetem a estados de consciência na nossa vida. Então, estudando os estados alterados de consciência, Groff utilizava uma substância que era catalisadora da alteração de consciência, que era o ácido lisérgico, mais conhecido como LSD. O 20 e o 25 que ele usava. Nessa época não era droga, era uma medicação, era uma substância química utilizada para pesquisa. E aí Groff usava isso e passou a usar em esquizofrênicos, que ele era uma das maiores autoridades em esquizofrenia do mundo. E aí o que acontece? Ele começa a perceber algumas circunstâncias curiosas. Por exemplo, o esquizofrênico usava o ácido lisérgico, alterava a consciência e às vezes afloravam lembranças de coisas que eles não haviam vivido. Via de onde essas lembranças? E ele passou a notar. E aí, uma situação, o esquizofrênico disse que eu vivi em tal lugar, assim, assado, cozido, cru, matei minha família, me matei, tarará, tarará, tarará. E aí ele foi anotando aquilo e foi pesquisar. E achou os dados. Opa, tem alguma coisa aí então. O que é reencarnação? Reencarnação. Pense ele que era materialista, cientificista, completamente avesso a qualquer coisa com relação a isso, se abrindo e foi revisitar as suas próprias bases epistemológicas para poder se transformar e quem sabe incluir um olhar mais abrangente. E é daí que vem os estudos da psicologia transpessoal de Groff.
Groff, junto com sua esposa, à época, depois eles se separam, mas junto dela, tem um trabalho fantástico sobre as crises de emergência espiritual ou psicoespiritual. Tem um estudo interessantíssimo comparativo com os textos de São João da Cruz, lá na Idade Média, que falavam sobre a chamada noite escura da existência. São as crises de emergência espiritual, quando o assunto espiritual eclode na vida e às vezes a gente interpreta aquilo ali como sendo uma loucura. A pessoa psicotizou. E aí Groff é o primeiro esforço mundial em diferenciar a psicotização, que é o adoecimento psíquico genuíno, de um fenômeno de crise de emergência espiritual. Coisa que os atendentes fraternos devem ler, devem estudar, né? Fazer a comparação para poder saber, não, a pessoa realmente está enlouquecendo, não, a pessoa está com a crise espiritual, existe um conteúdo ali obsessivo, um conteúdo evolutivo que está eclodindo aí, aflorando de alguma forma. Então, com isso é interessante a gente perceber que ele abre o espaço para isso. E vários textos interessantes sobre o assunto, crises de emergências espirituais. É ele que traz isso aí de maneira maravilhosa. E ele influencia Neferton quando passa justamente a fazer regressão, inspirado em Groff e em Otto, porque Groff foi inspirado por um aluno de Freud chamado Otto Rank, como a gente fala aqui, Otto Rank, alguns falam assim. Otto Rank é, na verdade, aquele que vai falar da possibilidade de fazer uma regressão de memória, só que no caso de Otto Rank, até a vida intrauterina. E aí Groff, Neferton consegue informações a respeito do que acontece antes dessa vida intrauterina. Então aí surge a possibilidade de terapia de vivências passadas, que hoje em dia tem uma psicóloga transpessoal italiana chamada Edith Fiore, que trabalha com TVP, mas é curioso porque ela é pentecostal, ela é da igreja pentecostal e no entanto trabalha com terapia de vivências passadas. Aí perguntaram, mas espera aí, como é que você consegue conciliar o saber de encarnações passadas? Ah, ela, não me interessa, eu sei que funciona e aí eu vou continuar usando. Ela fala assim. Então com isso a gente percebe, né, que existe ali uma necessidade. Na Itália também tem um outro autor chamado Roberto Assagioli. Uma contribuição maravilhosa. Ele que era psicanalista rompe e diz assim: psicoanálise significa quebra, fragmentação, dissecação do psíquico. Então não cabe mais apenas fragmentar para poder estudar. É preciso mais do que isso. Por isso ele cria a chamada psicossíntese. Não é quebra, é sim síntese. O contrário da quebra, o contrário da análise é a síntese. Então ele cria a psicossíntese, que é uma abordagem transpessoal italiana. É ele que vai falar, interessantíssimo o estudo dele, porque ele fala a mesma época que André Luiz, quando André Luiz vai descrever a chamada casa mental, que tem os 3 andares, né? Pois é. Aí a gente vai ver o quê? Que, na verdade, para ele existem as mesmas questões, que é o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, mas também tem o superconsciente, que é o andar de cima da casa mental de André Luiz. O que é o superconsciente? É o futuro que jaz em nós como germe. Ali está como potencial para ser desenvolvido. O futuro já está em nós, só que a gente não tem acesso a ele, porque a nossa consciência ainda é limitada. A gente chega na superconsciência na medida em que a gente se amplia, como por exemplo Jesus já sabia do futuro porque ele tinha acesso à sua própria casa mental. Então, é esse acesso o futuro dentro de si mesmo. Então, psicossíntese. Mas você ter noção do futuro deve ser enlouquecedor. Por isso que só quem alcançou um nível evolutivo superior que tem condição de fazer isso, né? Já pensou? Que coisa horrível. Não, é maravilhoso, só que é preciso saber fazer bem como usar. Não é ser maravilhoso.
Ô Danilo, toda vez que você vai num psicólogo, num terapeuta, você tem que ter obrigatoriamente o acompanhamento do neuro ou do psiquiatra? Não. A maioria das pessoas não tem. Tá? Então não é obrigatório. Então, fiz aqui Tem mais gente, vamos lá, vamos falar de mais gente. Vamos falar agora de Ouspensky. Gosto bastante. Teve uma época que estudava muito, né? Teve uma época que o quê? Se estudou muito. Os homens eram cheios de curiosidade, né? Hoje em dia ninguém faz nada. Não faz, você não vê hoje em dia essas pesquisas, ou ainda existe, eu não sei. Existe, algumas pessoas estudam. Isso aí Algumas, mas não era com essa intensidade. Infelizmente, para a cultura não é interessante pessoas que estudam. Não? Infelizmente. Aí a gente precisa realmente romper com isso e conseguir amadurecer e evoluir. Bom, Ouspensky se destaca porque ele foi discípulo de um filósofo e místico russo chamado Gurdjieff. O que é que acontece? Gurdjieff inspira Ouspensky e Ouspensky leva para o mundo, na psicologia transpessoal, o pensamento de Gurdjieff. Ele vai falar o quê? Que nós temos estados de consciência. E aí o primeiro estado de consciência, assim, que a maioria das pessoas vivem, é o estado de consciência de sono. As pessoas vivem como se estivessem dormindo. Observe uma pessoa dormindo. Fisiologia pura. Basicamente fisiologia. Então, a pessoa vai viver a vida dela, basicamente fisiologia. É manutenção do espécime e manutenção da espécie. Só. É comer, dormir, descansar, trabalhar, procriar. É isso. A vida dela é basicamente isso. Não faz mais nada. É só fisiologia. É o estado de consciência de sono. Aí observe uma pessoa que evolui no sono e chega no momento de sono com sonhos, que é um outro estado de consciência. Que é o quê? Quando a pessoa está aqui acordada, mas está no estado de consciência de sono com sonhos. Como assim, Danilo? Quando observa uma pessoa que está sonhando, ela está na fase de sono dos movimentos rápidos dos olhos, fase sono REM, né? REM, Rapid Eye Movement. O que é que a gente vê com isso aqui? A pessoa está ali, o olho está a mil, virando para um lado para o outro, virando para um lado para o outro, sonhando. A atividade mental ali também a mil, mas ela está dormindo. Então, a pessoa vive a vida dela e já tem algum lampejo de consciência, tentativas de compreensão da realidade, mas ainda são primárias. Por quê? Porque, por exemplo, a tentativa de explicar a realidade é baseada em olhares míticos sobre a vida. Por exemplo, menino, desvira essa sandália, senão sua mãe vai morrer. Fecha esse guarda-chuva, senão você não cresce. Não varra o pé de sua irmã, senão ela não casa. Essas falas são falas supersticiosas, que a gente sabe que não tem absolutamente nenhuma relação causal entre varrer o pé e casar. Eu varri o pé assim, dizer, não vou casar, varria, já casei 2 vezes. Não recomendo. Então, a gente precisa ampliar o olhar. Pois bem, a pessoa está tentando explicar a realidade em meneios, lampejos de consciência. A pessoa amadurece um pouquinho, evolui um pouquinho, ela chega no sono desperto. Sono desperto. Imagine aí que você está naquele lusco-fusco de quem está acordando. Aquele período transitório entre dormir e acordar. Você está acordando assim, ainda não está, ainda está obnubilado, né? Ainda está com a cabeça meio... É de manhã ou é de tarde? Aquela, sabe, você não sabe exatamente que hora é, mas você está acordando, ou seja, é isso aqui.
A pessoa que vive no estado de consciência de sono desperto é uma pessoa que ainda não está totalmente acordada para a realidade, mas que já tem, por exemplo, alguns meneios com relação à ciência, filosofia, espiritualidade. Já tem importância para ela esses temas, já não é uma coisa vazia, sem sentido. Ela já busca alguma coisa nesse sentido aí. Já é alguma coisa, mas ainda está longe, porque ela ainda está no processo de despertar. Aí quando ela desperta, ela chega no estado de consciência de si, ou, vou botar uma barra aqui, transcendência do ego. É a mesma coisa. Krauss pensa. O que é isso? Quando você percebe que não dá para ficar aprisionado ao seu ego. Você precisa transcender a isso. Você percebe, como diz Pierre Weil, psicólogo transpessoal que se destacou aqui no Brasil. Conheci ele pessoalmente. Muito feliz por isso. Abracei ele, conversei com ele. É maravilhoso, acho que eu me arrepio de lembrar. Pierre Weil, deixa eu colocar aqui o nome dele, porque o nome dele é ímpar na psicologia transpessoal brasileira. Pierre Weil era francês, radicado no Brasil, morava em Belo Horizonte. Vinha aqui em Salvador de vez em quando e eu estava colado, eu aparecia, eu estava por aqui com ele. E aí o que acontece? Ele dizia o quê? Que quando uma onda olha outra onda, é o oceano que olha para si mesmo. Bateu, doeu, leve para casa que é seu. Ó, quando uma onda olha para outra onda, é o oceano que olha para si mesmo. Ou seja, você transcende a si. Você percebe, por exemplo, que não dá para ser feliz se o outro do seu lado é infeliz. Você sabe que o outro está infeliz. Como é que você vai ser feliz? Sua felicidade vai ser uma felicidade culpada. Não dá. Não dá para você ser feliz sabendo que o outro está infeliz. Diga. Pode, Adei. Essa é uma pergunta que você falou da transcendência, mas eu quero um pouco além. No sonho, a gente transcende a uma transcendência que possa vislumbrar o futuro. Sim, E sim, aí, sim. quando É uma faculdade anímica, né? A gente está com coisas espertas. É o fenômeno anímico. Não, no caso aí do sonho que você está falando, o sonho premonitório. O sono com sonho. Sim, sim, sim. Mas aqui a gente está falando de estado de consciência, não é do sonho mesmo. A gente está falando de estado de consciência. Quando você transcende aí, você tem o sono desperto. Você pode vivenciar isso. É uma possibilidade. Agora sim, você nesse momento aí vai ter algumas vivências que você dá conta de lembrar. Que você dá conta. É o que uma vez eu ouvi de uma mentora aqui no trabalho mediúnico na casinha Joana de Anjos aqui em cima, na subida para o Nordeste, que eu frequentava a mediúnica, e aí ela falou assim: meu filho, Deus dá o frio conforme o cobertor. Se você tem sonho desse tipo aí que você está tendo, aceite e amadureça com ele. Ou seja, não tem jeito. Se você está sonhando alguma coisa com relação ao futuro, alguma coisa assim, você está dando conta, porque Deus está mandando ali, porque você dá conta. Diga, Leida. Para Gurdjieff e também os psicólogos transpessoais. A psicologia transpessoal ela é caracterizada por 3 grandes áreas do saber, 3 grandes estudos. Quais sejam? Primeiro, o que a gente chama de interexistencialidade. Interexistencialidade. O que é interexistencialidade? Na doutrina espírita a gente dá outro nome para isso aqui. Mediunidade e fenômenos anímicos. Interexistencialidade é o fato de que a minha existência toca na sua e a gente pode se comunicar por vias não verbais, não racionais. E essa possibilidade de comunicação pode se dar mentalmente, como no caso da telepatia, que não é uma mediunidade, é um fenômeno anímico. Olha, a gente está precisando estudar espiritismo.
Porque a gente teve... desdobramento é mediunidade. Não, desdobramento não é mediunidade, é uma faculdade anímica. Também está aqui dentro. Interexistencialidade. Então a interexistencialidade junta mediunidade e faculdades anímicas. Okay? Mediunidade só é mediunidade quando tem comunicação com o mundo espiritual. Se não tem comunicação, não é mediunidade. É animismo, né? Ok? Então, é fenômeno anímico. Ok? Tá claro? Pois bem, eles estudam isso com esse nome. Eles estudam outra coisa interessante, ó. Palingenesia ou palingênese. Ó, vou botar palingênese. O que é palingênese? A gente chama em doutrina espírita de outro nome. Qual é o nome? Reencarnação. Palingenesia ou palingênese é a mesma coisa que reencarnação. Dentro do olhar grego, existiam dois tipos de reencarnação: metempsicose e palingênese. Metempsicose é a possibilidade de você reencarnar como animal, e a gente que é espírita sabe que isso não é possível. A palingênese, que é a reencarnação evolutiva, a gente está sempre evoluindo, é a visão que a psicologia transpessoal abarca e estuda. Tá? E por último, mas não menos importante, eles usam a mesma palavra que a gente. Evolução espiritual. São os três grandes temas da atualidade na psicologia transpessoal. Tá? Interexistencialidade, palingênese e evolução. E com isso a gente percebe que a gente está falando aqui de um processo evolutivo, Leda. Ó, a gente sai daqui e vai evoluindo. Opa, não chegamos no último não, tem mais um aqui. Ah, então quer dizer que quando eu transcendo, percebo que eu preciso que o outro seja feliz também, eu me dou, eu transcendo o ego para cuidar do outro, para ajudar que o outro também desperte. Isso não é suficiente, não. Ainda tem o quinto nível de consciência, segundo Gurdjieff e Ouspensky, que é a consciência cósmica. Consciência cósmica é o nível ápice da evolução consciencial, segundo Ouspensky. Consciência cósmica é quando você verdadeiramente se desidentifica da sua personalidade para se identificar com a sua individualidade. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Diga, Mônica. Pelo amor de Deus, me entenda. Mas nas reuniões mediúnicas, você acha, quer dizer, eu tenho sua opinião, né? Que existe mais comunicação ou animismo? É difícil dizer, porque tem lugares e lugares, tem grupos e grupos, tem momentos e momentos, então tudo isso tem que ser levado em conta. São muitas variáveis, e sim, em alguns momentos a gente vai ver que existe muito mais animismo do que comunicação, e em outros tantos existe muito mais comunicação do que animismo. Mas sempre existem as duas coisas. Isso é importante a gente deixar claro. De qualquer forma, o animismo sempre existe animismo. Falando, sempre existe animismo. A gente sabe isso, estudando doutrina espírita, estudando, inclusive Gabriel Delany, que eu citei agora há pouco, ele fala, sempre existe animismo. Alexander Aksakov vai falar isso também, sempre existe animismo. Ernesto Botzano, que também falava da união da psicologia com o espiritismo, também falava que sempre no fenômeno mediúnico existe uma parcela grande de animismo, ou seja, de informações do próprio espírito do médium, e não do espírito desencarnado que está tentando se comunicar. Então sempre vai existir, porque é a massa onde a gente toma forma na comunicação ali. Então a gente sempre vai ter um pouco da massa aí. Então tá claro aqui os níveis de consciência de Gurdjieff. Tem um outro autor que eu preciso falar dele, porque eu admiro demasiadamente. É, na minha opinião, o homem encarnado mais inteligente que existe. Obviamente que eu estou falando da minha opinião, tenho direito a tê-la, que se chama Ken Wilber. Kenneth Earl Wilber. Ó, Ken Wilber está encarnado, produzindo, genial, admiro muito o trabalho dele, ele é conhecido por muitos como sendo o Papa da Consciência. O principal livro dele se chama Espectro da Consciência.
os atendentes fraternos da casa conhecem, porque fizeram um curso comigo há alguns anos, e a gente teve a oportunidade de estudar o capítulo 7 dessa obra, O Espectro da Consciência. O capítulo 7 se chama Integrando a Sombra. Quem não conhece ainda, se debruce sobre esse texto, que é um texto maravilhoso, difícil, denso, porque ele é muito inteligente, então ele cita várias coisas ali, mas é realmente brilhante a visão. Então, Ken Wilber traz... Infelizmente, eu tive esse tempo na biblioteca, nos Estados Unidos, pesquisei se tinha Wilber lá, eu dois volumes da biblioteca de Suíça. Na academia ele é muito, acho... Por quê? Porque ele... norte-americano. Tanto quanto... lembra seu nome? Cláudio está dizendo que foi lá na Universidade de Stanford, e na universidade só tinha 2 livros de Wilber na biblioteca. É um absurdo, porque o cara realmente é um gênio, o cara é muito brilhante, tem uma contribuição maravilhosa, não só para a psicologia, até porque ele faz parte do corpo da psicologia transpessoal, mas ele rompe na década de 90 com a psicologia transpessoal para criar uma nova abordagem, que ele chama de psicologia integral, tentando enfatizar as aproximações epistemológicas entre a psicologia e outros saberes. É por isso que ele vai ter uma teoria chamada a teoria do um, a teoria unitária, a teoria do todo como sendo um. Tá? Então ele vai tentar achar a chamada Uma Teoria Sobre Tudo, o livro dele brilhante também, interessantíssimo. Uma Teoria Sobre Tudo. Ele tenta juntar os saberes de diversas ciências e juntar num corpo teórico único. E aí por isso ele vai ter uma matriz. Ele usa muito de cartografias, ele usa os quadrantes para poder falar, né, do eu, o nós, o dentro e o fora, no caso, né, o interno e o externo. E aí com isso ele vai tentar colocar os saberes nesses quadrantes, tentar perceber semelhanças. Desculpa, eu botei do lado de cá, né? É do lado de cá. É interno e externo. Aqui, interno e externo. E aí ele vai tentar encontrar onde é que está a ciência aqui dentro desse olhar. Está chovendo lá? Está chovendo? Caramba. Então, com isso ele tenta fazer uma integração do saber. Só que ele rompe com a psicologia e acaba indo para a filosofia da ciência, para a epistemologia, tem um olhar mais abrangente. Ele passa por uma situação interessantíssima também, chamada... um livro dele chamado... Como é que é o nome? A Existência e a Graça, não. Alguma coisa e a Graça. Eu li esse livro quando eu tinha uns 22, 23 anos. Como? Não lembro por isso, já tem muitos anos. Ele conta a história da esposa dele, do câncer da esposa dele, que foi muito impactante na vida dele. Por isso, inclusive, ele passa muitos anos sem escrever nada, porque o luto vivido por conta da perda da esposa foi muito impactante na vida dele. E talvez justamente por isso que ele rompa um olhar psicológico e vai para a filosofia da ciência. Vai para um olhar mais da filosofia da ciência. Mas Ken Wilber, na minha opinião, é o pensador vivo mais inteligente, mais abrangente. O cara, você pega um livro dele e você vê a densidade do conhecimento dele. Interessantíssimo. É realmente muito impactante. E ele tem um conceito que eu acho curioso. Na primeira fase da vida de Wilber, ele faz uma releitura da psicologia junguiana com um olhar transpessoal. Olha que interessante, ele pega o saber da psicologia transpessoal e lê Jung. E vai dizer, dentro do olhar da psicologia transpessoal, o que é que Jung tem de contribuição. E vai fazer uma releitura. Tanto que ele vai questionar várias falas de Jung, vai dizer a questão do ego. Para o ego, na percepção junguiana e dos pós-junguianos, o ego tem que ser estruturante. Enquanto que para Wilber é preciso desestruturar o ego para que ele não seja mais um fator de sofrimento na vida da pessoa. Ele bebe muito da fonte da filosofia budista para questionar a questão do ego, o papel do ego na vida da pessoa.
Pois bem, o Wilber tem um conceito chamado falácia pré-trans. É um conceito interessante. Ele vai dizer o quê? Que muito frequentemente a gente vê um fenômeno pré-pessoal. Pré-pessoal é o que, gente? Antes da fase humana, animalesco, uma coisa mais primitiva, e interpreta como se fosse um fenômeno transpessoal. E com isso a gente tem que tomar cuidado, porque o que é que acontece? O conceito da estatística chamado curva normal de Gauss, está aqui, é uma curva estatística em formato de sino. Aí se você, por exemplo, pegar aqui o que é normal, o normal está aqui no meio do sino. Vamos dizer aqui que a inteligência, o QI das pessoas, o QI normal seria algo em torno de 70. Vou dizer que aqui está o QI de número 70, aqui está 69, aqui está 68, aqui está 71, 72, etc, etc. Mas aqui embaixo é anterior ao normal. Aí a gente vai dizer o quê? Que é anormal. Aí o Wilber vai dizer que não é um termo muito interessante a gente usar o termo anormal. A gente vai dizer que é um termo subnormal, está abaixo do que é normal dentro da estatística, do que é comum, do que se repete. E o que está acima também é anormal? Não, é supranormal. Está acima da normalidade. Aí pegando esse olhar aqui é o normal, né? Normal. Pegando esse olhar aqui, quando a gente lê, por exemplo, o livro I Fioretti, que é a coletânea de lendas orais sobre a vida de Francisco de Assis. Quando você lê aquele livro, eu li aquele livro, eu devia ter 25 anos. Eu li aquele livro e eu fiquei com uma visão muito, muito, muito atormentada de que Francisco de Assis era deprimido. Como assim? O cara completamente deprimido. Quem já leu as histórias da vida sabe, pô, ele tem uma coisa deprimida, uma coisa quase depressiva. Pô, não é possível, ele é deprimido, Aí quando eu leio isso aqui, foi meu preceptor que me orientou a ler sobre falácia pré-trans. Foi André Luiz Peixinho. Aí Peixinho vai ler sobre falácia pré-trans. Aí que eu li, eu percebi que a gente, com o nosso olhar egocentrado, vai tentar fazer o quê? Vai dizer assim, ó, eu olho para a vivência de Francisco de Assis e eu comparo com a minha. Só que eu não sou modelo para nada. Eu estou sendo egocêntrico, narcísico nesse olhar. Eu estou olhando para mim como se eu fosse um modelo a ser seguido. É diferente de mim, tem algum problema. É patológico. A gente faz isso. Falácia pré-trans é essa. A gente faz isso. Compara com a gente. Não é igual. Ah, então tem algum problema aí. Alguma coisa errada. E eu vejo isso muito na prática clínica. Muito psicólogo que acha que a pessoa tem algum problema porque não parece com ele. Isso é um grande problema. Porque Francisco de Assis é realmente destoante da normalidade. Mas ele não é subnormal, ele é supranormal. Quando você pega o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e vai ler sobre a melancolia, por exemplo, você vai ver que Francisco de Assis estava encarnado num planeta sem pares. Não tinha alguém do nível dele. Imagine o que é para esse ser se sentir sozinho. Então, para mim, parecia realmente que ele estava deprimido. Mas, na verdade, ele estava acima do nível normal. E com isso, a gente para de achar que a gente é referência para alguma coisa e para de julgar como sendo subnormal o que é supranormal. E aí o Wilber vai dizer que muito frequentemente as pessoas vão fazer uma vivência no Capão, aí chega lá, aí vou entrar em contato com o meu espírito animal. E aí nessa de entrar em contato com o espírito animal, que é maravilhoso, não tem nada de errado, não façam, que isso é muito bom. Só que a gente tende a julgar que fazer isso é entrar em contato com o nosso lado transpessoal. Não é. Às vezes é pré-pessoal. É antes, não é depois.
E não tem nada de errado, se é terapêutico, se te faz bem, faça, não tem nada de problema com isso. Pelo contrário, pode ser muito positivo em vários casos. Só que o que para Wilber é ruim é você julgar como sendo superior o que não é superior. Isso é que é um problema. Ô Danilo, deixa eu perguntar. Diga. Com relação ao comportamento, né, que os psicólogos, terapeutas analisam. Sim. E essa confusão de tanto medicamento, como é que isso influi decididamente, né? Porque aí você se encaixa naquela história que você não está no seu consciente perfeito, não é isso? Como é que influi o Você medicamento? entendeu? Eu estou confusa. Está confuso, eu não entendi não. Diga aí pra mim melhor, vá. É porque eu estou lendo, estou completamente lendo. Eu fui no neuro e dizendo a ele que por causa das costelas, dificuldade de dormir. Menino, ele passou um remédio para até dentro da bolsa, porque se eu morrer, o pessoal vai achar. Não estou brincando, não. Aqui, ó. Ele me deu até diamante. De 50 mg. Aí ele mandou eu tomar. Se eu quisesse, tome 2. Se eu tivesse tomado, eu tinha desencarnado. Sabe o que eu fiz? Eu peguei um comprimidinho de 50, até de não acredito em Deus. Eu peguei a pinça de sobrancelha e fiz trict, saiu um negócio desse tamanho, o comprimido ficou quase todo. Aí tomei. Rapaz, que sensação terrível. Eu desde de manhã estou tomando água e comendo doce, porque eu li que ajuda a eliminar. Mas assim, essa menina me deu uma carona, porque eu vim andando pela rua assim, ó. Então aí que eu lhe pergunto, como isso vai influenciar em todo o meu comportamento que o psicólogo está tomando conta de mim? Quer dizer, uma pessoa que tome remédio desse a vida toda, né? A medicação, ela serve de substrato químico, bioquímico, para o comportamento. Ela vai influenciar muito. Você fica alérgico. Olha só, o remédio, ele sim faz uma diferença imensa. A gente sabe disso. Por exemplo, se você injetar agora em você testosterona, durante essa semana aí você vai ficar mais agressiva do que o normal. Isso é porque o organismo influencia. Só que a gente que é espírita sabe, recorrendo também ao Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai lá no capítulo A Cólera, tem 2 textos, né, do item A Cólera, tem 2 textos. Um deles, que é o último, é do espírito Hahnemann. Hahnemann, vale lembrar, foi o criador da medicina homeopática. É o criador da homeopatia. Hahnemann, nesse texto, vai dizer que o corpo, o bioquímico ali do corpo, a fisiologia, não determina o comportamento. É o espírito que determina o comportamento. O corpo vai dar as limitações para que esse comportamento se expresse. Mas não é o corpo que é o responsável por nossos comportamentos. Então sim, sabemos que o corpo influencia, mas ele não determina. Então isso é importante que a gente leve em consideração para que a gente analise o impacto disso na nossa vida. Isso aí, por exemplo, eu gosto sempre de lembrar isso, né? A pessoa está fazendo terapia e aí, eu vou tomar tal remédio, maravilha, tome o remédio, muito bom. O remédio junto com a terapia fazem uma diferença imensa. Em alguns casos, é o que realmente auxilia a vida da pessoa. Só que a gente vê frequentemente as pessoas tomando só remédio, e é bom lembrar que remédio puro não vai te ajudar a elaborar luto, a tomar decisões importantes, a elencar qual é o seu axiograma, quais são seus valores, seus princípios. O remédio puro ali, ele não vai te ajudar a ter insights, perceber coisas que no momento em que você dialoga com alguém que foi habilitado para isso, você vai ter. Então, o remédio só pode não servir do mesmo modo que um processo de terapia faz. Tudo bem? Então, obviamente, em alguns casos também o contrário é verdadeiro. Só a terapia não adianta. Por exemplo, a pessoa tem hipotireoidismo e está fazendo terapia achando que tem depressão. Não vai para lugar nenhum, vai malhar em ferro frio. Porque ela tem que cuidar da tireoide primeiro, que vai, cuidando da tireoide, melhorar os sintomas depressivos. E com isso, vai, na terapia também, inclusive, se engajar no seu tratamento, no seu autocuidado, e vai melhorar, vai ter uma melhora. Entende? Então, sempre é bom que a gente leve em consideração essas duas perspectivas. Mas o remédio é horrível. A sensação é horrível.
talvez seja interessante voltar no médico e tentar Eu não ver vou voltar mais nunca, um novo. você vê. Então ir em um novo médico para tentar ver uma possibilidade Eu só disse a de ele ajuda. que eu estava com dificuldade de dormir, mas por uma coisa orgânica, as costelas quebradas, eu não durmo. E isso estava me deixando muito cansado, entendeu? Entendi. Mas não para ele passar uma bomba dessa. Então depois você vê então um outro médico para poder ter a orientação mais Eu vou tomar aquele apropriada. remédio de enjoo de grávida, aquele da sono. Você sabe, lembra? O meu nome? Bom, Draminho, aí todo mundo conhece, viu? olha só. Então, fechando, a gente percebe o quê? Que hoje a gente tem uma aproximação entre espiritualidade e psicologia. Hoje a gente já tem possibilidade de discutir esse assunto, inclusive nas academias, nas universidades, apesar de que ainda existe hoje muito preconceito com relação à psicologia transpessoal. Por exemplo, no Brasil, aliás, é o único conselho federal do mundo que proíbe os psicólogos de se identificarem como psicólogos transpessoais. É mesmo, porque eles dizem que existe muito charlatanismo, o que não é mentira, existe muito charlatanismo na área, sim. Existe muito charlatanismo, mas também existe charlatanismo na psicanálise, na psicologia analítica, no comportamentalismo, também existe charlatanismo. Mas aqui no Brasil ainda tem, e os psicólogos que se identificam com essa área têm que enfrentar essa contracultura aí para poder conseguir fazer com que a espiritualidade continue sendo estudado dentro desse olhar da psicologia, para que, inclusive, o assunto espiritualidade possa fazer parte da produção de saber, né, no mundo inteiro. Então isso é importantíssimo. Ok? Então, que a gente perceba aí que o tema espiritualidade, sim, está dentro da psicologia também, e que a gente pode aprender bastante coisa a respeito disso. Por quê? Porque a gente evolui e amadurece na medida em que melhora a nossa capacidade de nos conhecermos. Questão 919 de O Livro dos Espíritos, em especial a parte A, que vai falar sobre justamente isso, esse processo de autoconhecimento, e na medida em que isso ajuda a gente a se conhecer melhor, melhora o nosso processo evolutivo. Ok? Então, semana que vem a gente está de volta com Jairo. É isso? Com Jairo, vamos falar aí da psicologia dentro do olhar de Joana de Ângeles, né? Ok? Então, na semana que vem a gente está de volta com fé em Deus. Um abração, gente.